Salve, rapaziada, ele está de volta, Jair Adventure. Quem não lembra dele, hein? Sport 2020/21, ano da pandemia. O Sport é a torcida descrente no time, descrente numa permanência. Ele pega o Sport engata uma reação. Até ficou numa situação bem confortável na tabela em alguns momentos, depois de uma reação que ganha do Grêmio, ganha do Corinthians, ganha do Goiás. Enfim, vai emendando a sequência, depois cai um pouquinho, briga até as últimas rodadas para não cair, mas escapa do rebaixamento, faltando 2 rodadas ali, aproximadamente, com Jair Ventura, naquele jeito da retranquinha pura. É retranca, joga por uma bola, achava uma bola e Luan Poli que salve a gente. E a gente ficou na Série A. Jair Ventura fez outro trabalho louvável no Juventude, que a maioria colocava o Juventude como virtual rebaixado, e o Juventude acabou ficando na Série A em 2021. Depois caiu de 2022 para 2023. E agora ele vem fazendo mais um excelente trabalho de recuperação aí no comando do Atlético Goianiense. Teve até uma arte do GE, gente, que Cabral Neto trouxe hoje, que o Atlético Goianiense, quando Jair assume, o Atlético Goianiense tinha 31 pontos e o Sport tinha 44 pontos. Isso mesmo, tá? A diferença era de 13 pontos ali aproximadamente, até onde eu estou me recordando aqui, do Sport para o Atlético Goianiense. Hoje, o Atlético Goianiense está com 60 pontos e o Sport está com 59. Ou seja, desde que Jair Ventura assumiu, velho, o Atlético Goianiense fez quase que o dobro de pontos em relação ao Sport. O Sport lá para cá somou mais ou menos por volta ali de 15 pontos, né? E o Atlético Goianiense, velho, somou quase 30, somou 29. Então, de fato, teve uma grande recuperação aí do Atlético Goianiense na competição, que faz o melhor segundo turno e que é um time que vem bem na competição. Só que aquilo, nos últimos 2 jogos, empatou um e perdeu o outro. Perdeu no clássico contra o Vila Nova e empatou agora contra o Novo Horizontino num jogo de muito detalhe. Jogador perdendo pênalti no último segundo da partida, 3 bolas do Atlético Goianiense no travessão. Então foi um jogo muito bom de se assistir e Jair Ventura falou muito aí de como é que tende a ser o confronto. E ele até falou sobre a questão da Série B, se é a mais equilibrada aí das últimas que ele já viu e disputou. E de fato, cara, assim, é a mais equilibrada mesmo. Para mim, na minha opinião, tá, gente? Só para deixar claro, é por baixo. Beleza, que a pontuação, a régua vai ser maior do que muitos campeonatos da Série B, por exemplo. A régua vai ser maior do que a do ano passado. A régua do ano passado era 62, o quarto fez 62. Nesse ano, o quarto já tem 60, restando 3 rodadas. Beleza, ela é mais equilibrada, só que tem muito time ruim aí, gente. E além de ter muito time ruim, tem muito time pequeno mesmo, assim, não tem time grande. O Sport é o maior dessa Série B em relação a camisa, história, tradição, títulos, tudo, né? Isso dispensa apresentações. Olha na temporada 2021, também a gente vê uma régua de 64 ali. Aí, beleza, pode ser que seja essa régua desse ano aí também, tá? 64 para subir. Desse ano de 2023, pode ser, ó, 2020/21 foi a régua do 61, 2019 foi a régua do 62. Então, assim, se a gente analisar as últimas 5, ó, régua do 60, 60 nessa temporada, a gente já tem, o quarto já tem 60 restando 3 jogos. Bom, a gente voltando para 2017, 64, aqui a régua foi um pouco maior. 2016, a régua foi de 63 para subir, pegando a pontuação do quarto, tá? Tô pegando a pontuação do quarto, só para deixar claro. A régua para subir em 2015 foi 64, né? Eu sei que tá 65 aí, mas fazendo um pontinho a mais do que o Náutico subia, que era 64. Mais 65, pegando a régua do América Mineiro. E voltando aqui, tinha 61. Então, tende a ser a Série B nos últimos 10 anos a mais equilibrada e a mais difícil pela pontuação, tá? Que teve uma maior projeção de pontuação. Dito isso, é fraquíssima pro esporte, que é esporte, pô. A gente é esporte, pô. A gente não é, com todo respeito aí aos outros times da Série B, não. Pô. A gente é o esporte, pô. E assim, claro que todo mundo, antes de começar a competição, projetava o Atlético Goianiense subindo e o Sport subindo também. O Juventude brigando, o Ceará brigando, o Vitória não. O Vitória é a grande surpresa desse G4 e que está brigando não só pelo acesso, mas também pelo título também. É a grande surpresa. O Criciúma já era projetado também brigar ali até a reta final, o Guarani também. Enfim, vou trazer agora o que disse Jair Ventura em relação ao confronto. Ele vai vir aqui para a Ilha do Retiro buscar a vitória de fato, porque é o que interessa, cara. O empate para o Atlético Goianiense é ruim? Depende da rodada. Não é tão ruim assim. É pior para o Sport do que para o Atlético Goianiense. Porque o Atlético Goianiense, se empatar, não sai do G4. O Atlético Goianiense vai a 61 e o Sport vai a 60. O Novo Horizontino Mirassol vencendo vai a 60. Então, o Atlético Goianiense não sai do G4 e vai para 2 jogos. Um fora de casa, um dentro de casa, dependendo só de si. Então, não é tão ruim o empate.
Lógico, a vitória é o mar de rosas, basicamente encaminha muito bem o acesso do Atlético Goianiense, tá? Bom, eu já trouxe análise em relação a isso no vídeo de mais cedo. Agora vou deixar para vocês o que disse Jair Ventura antes da viagem aqui para Recife, né? Tamo junto. Abraço para todo mundo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu! Momentos decisivos e que antecedem a viagem do Atlético para Recife. Sexta-feira tem jogão contra o Sport às 9h30 e todo atleticano estará ligado nesse jogo e torcendo bastante e acompanhando o Dragão e também o nosso técnico Jair Ventura, que é o nosso personagem de hoje da nossa coletiva de imprensa. Bom dia, professor. Boa semana de trabalho. Como é que foi a semana? Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Uma ótima semana. Encerramos agora o nosso último treino aqui, né, antes da viagem. Expectativa melhores possíveis, né? A gente tem alguns desfalques, é verdade, mas com certeza o nosso grupo é muito homogêneo. Então aqueles que iniciarem a partida vão estar preparados igual os demais que nós acabamos perdendo para essa grande final. Jair, bom dia. Caio Munif da PUC TV. Jair, o Atlético, se ele empatar na sexta-feira, ele se garante no G4 ainda até o fim da rodada. Você treinou o Sport, você sabe como é a pressão na Ilha do Retiro, é um clube que está brigando pelo acesso, por todos os componentes que envolvem o jogo. É claro que o Atlético vai buscar a vitória desde o primeiro minuto, mas você considera que talvez um empate lá não seja um resultado ruim? Não, eu acho que a gente tem que vencer para chegar mais próximo quanto antes do nosso objetivo. Vai ser um jogo para quem não está envolvido em tudo que está acontecendo, um dos melhores jogos aí do campeonato, porque a gente tem o melhor retorno, temos o melhor ataque, e eles têm o segundo melhor ataque, nós temos o artilheiro, eles têm o vice-artilheiro, então a expectativa é de um grande jogo, a gente brigando ali ponto a ponto com eles, são o nosso concorrente direto, então para quem vai estar em casa aí tomando sua cervejinha e vendo o jogo, vai ser um belo jogo. Para a gente vai ser com certeza um jogo para essa barba ficar um pouquinho mais branca, mas que possa dar tudo certo e a gente possa continuar esse retorno espetacular que está sendo entregue, que é o que a gente prometeu, mas que possa ser coroado com o nosso acesso, que é o grande objetivo de todos. Muda um pouco esse jogo, o fato do Sport ter saído, o Atlético ter caído para quarto lugar, estarem bem próximo, mas ter outros concorrentes também aí nessa faixa. Isso traz algo diferente para o jogo? Não, acho que a única coisa que vai mudando agora é que cada vez você tem menos jogos, né, de recuperação, no caso de um tropeço, mas a gente também teve uma vitória, foi para a segunda, agora a gente já está em quarto, né, o pessoal ali com 57 pontos, bastante pontos, a gente só não está em segundo, que a gente empatou muito no campeonato, né? Foi a equipe que mais empatou, então a gente tem um número de vitórias menor do que os nossos concorrentes, o que nos tira de uma vice-liderança. Mas é aquilo, cara, um ponto vale muita coisa, né? Você vê que por um ponto a gente já podia estar numa situação melhor, então, assim com o nosso adversário, que vai ser o Sport, né? O adversário direto, então os jogos vão ser decididos em detalhes e essa Série B mostrando que vai ser a mais equilibrada, com certeza, de todos os tempos. Eu venho falando isso desde que eu cheguei, né? Eu tinha até o Adson, né, que já disputou bastante, é a minha segunda, mas é um equilíbrio muito grande, né? A gente já viu equipes aí subirem com pontuação muito menor. Hoje a gente tem uma pontuação que equipes já subiram, ainda faltam 3 rodadas. Então vai ser jogo a jogo. O ano passado foi decidida na última rodada, se eu não me engano, né? Com o Vasco e Ituano, não foi? Então, assim, uma guerra, cara, um jogo difícil. Então vai ser assim. Acho que vai ser decidido aí até as últimas rodadas, principalmente ali o Vitória está numa situação um pouco melhor que todos, né? Os demais, agora os demais ali vão estar nessa briga aí até a última rodada e vão embora. Mas já foi pior, né? A gente já chegou a falar em rebaixamento aqui, segunda parte da tabela, e hoje a gente está na briga e vamos estar na briga até o último jogo, independente do que acontecer. Bom dia, Jair. É claro que se fala de Sport, é claro que se fala de Mirassol, é claro que se fala de Guarani. Mas aí eu te pergunto, em relação a esses últimos 3 jogos, essa fase final da Série B que vai se afunilando, a ansiedade é o maior adversário que o Atlético tem nesse momento? A ansiedade, certeza, né? Acho que todos nós, a gente lutou tanto para chegar no G4, né? A gente teve que fazer um retorno espetacular, senão nós não estaríamos nem na briga. Então a ansiedade, lógico que a gente tem que, né, tentar segurar um pouquinho.
tem que ter essa ansiedade, essa vontade de querer resolver logo, mas não pode levar para dentro do campo, né? Querer que acabe logo o jogo, tem que saber jogar o jogo com inteligência, sabedoria. E a gente tem uma equipe madura. Eu não vejo a gente sentindo, os jogadores sentindo essa pressão nessa reta final, pelo contrário, a gente conseguiu controlar o jogo, a bola não quis entrar. Infelizmente, a gente deixou de ganhar 2 pontos em casa. Mas vamos jogar fora com uma forte equipe, né, que fez um ano muito bom e está na briga.